Não podemos ter dúvidas de que estamos reunidos com Jesus. Onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele lá estaria, disse ele. Então, com o Mestre, a respeito das suas lições, buscando a sua inspiração para nos fortalecer, para compreender melhor a situação. E assim, para estreitar esses laços, vamos fazendo a oração que ele nos ensinou para alcançarmos Jesus através dos seus arcanjos, dos seus anjos, dos seus missionários, dos seus obreiros, dos seus orientadores, dos seus trabalhadores como um todo. Que eles nos assistam na noite de hoje, para que criemos uma egrégora de luz onde vocês possam nos orientar a bem compreendermos a vida e assim superarmos os desafios enormes que nos são propostos nesse momento. Deus, Jesus, espíritos de luz, obreiros do Senhor, estejam conosco e que nós estejamos nos reunindo cada vez mais entre nós, chamando amigos para essa live, adquirindo situações e práticas que nos abram cada um dos momentos do dia à luz e à lucidez, ferramenta mais importante dos nossos tempos. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite, Andréia Guedert, Eliana Chiodo, Diana Costa, Lúcia Torres Ferreira, Maria José Sobral, tudo bem, Mazé? Jussara Regina da Costa, Andréa Salvatore, Angelina, nossa amiga do Semente de Luz, a nossa casa que nós estamos com muita saudade lá na João Ramalho 158, Márcida Marques Albino, Regina Passos, nossa grande amiga da Prefeitura de Santos, grande parceira, Mônica da Silva, Regina Müller, Mônica da Silva, Maria Cristina Pereira, muito bom estar com vocês, Rosa Amaral, Gislene, nossa amiga do Harmonia e Paz de Santos, Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos, grande parceira, assistente social também, Fernanda Tippelman Roxo, Cristina Edreira Lopes, é um prazer estar com vocês aqui hoje, até porque hoje nós vamos trabalhar um conceito fundamental para as nossas vidas em geral, para enfrentar um estado de espírito que hoje é praticamente uma pandemia dentro da pandemia. Nós vemos crescer por todos os lados o pessimismo, a desesperança, uma obsessão pela justiça, por um tipo muito particular de justiça que nós vamos conversar a respeito. Essa enorme ansiedade do homem atual, da mulher atual, do ser humano, precisa de uma reflexão, precisa de um entendimento, porque o não entendimento tem boicotado a nossa postura perante a vida. Vendo tantas dificuldades, tantas maldades, tantos crimes, tanta corrupção, tanto estelionato, inclusive no ambiente religioso, tanto abuso sexual, inclusive no ambiente religioso, é muito comum, talvez seja mesmo universal, ou seja, todos de alguma forma, em algum grau, se deixam contaminar por um pessimismo, por um sentimento de que não tem jeito.
uma verdadeira sombra espiritual se consolida, se dissemina, se aprofunda a cada notícia de um crime, de uma pedofilia, de um escândalo, de um abuso. Tudo isso ensombrece as nossas almas, as nossas casas, os nossos países, o nosso planeta. Para além do fato em si, que já é terrível, a disseminação dessas notícias, e de uma maneira sempre muito superficial, é feita de forma a estimular a nossa revolta, o nosso pessimismo. Vocês já perceberam isso? Como lidar, como manter a fé num tempo como esse? O que você acha? Não é um desafio enorme? Pois é. Como acreditar em Deus num tempo desse, já que Deus, em todas as concepções, é uma força perfeitamente boa, perfeitamente justa e todo-poderosa? Como entender o mal? Esse é o nosso desafio de hoje. Sem o entendimento do mal, só tem restado a todos nós a revolta, a pena de nós mesmos, o pessimismo, a desesperança. É urgente ganharmos entendimento a esse respeito e, nesse sentido, como todas as quintas-feiras, a gente vem trazer essa reflexão a respeito desse tema fundamental para todos nós. No capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as passagens selecionadas por Kardec do Evangelho para aprofundar o estudo no que ele considera ser a moral do Cristo, a parte inatacável, a parte profunda, a parte essencial dos Evangelhos. Então, nós temos aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, um estudo das dores, precioso, claro. Estudar a dor, estudar a sensação de injustiça que nos acomete a todos e que nos perturba a todos. Como viver num mundo injusto? Deus será injusto? Como entender o bem e o mal na vida? Esse enorme desafio, não apenas filosófico, teológico, mas um desafio existencial para todos nós. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e ali se estuda a aflição, a dor, a aparente injustiça nas suas causas. Porque Jesus lançou um tremendo desafio a todos nós ao dizer no Sermão do Monte que são bem-aventurados os aflitos. Como assim? Aqueles que sofrem, que padecem, precisam ser considerados felizes, bem-aventurados? Quem terá a loucura de compreender assim? Jesus Cristo. Jesus veio nos dizer que são bem-aventurados os aflitos. Como nós podemos entender isso? Eu gosto muito de usar a metáfora, a comparação da escola, porque ela facilita muito o nosso entendimento. A similaridade é muito grande, porque o objetivo de Deus para a humanidade, para a sua criação em geral, é a evolução, é o crescimento, é o aprendizado. E se nós aqui fôssemos fazer uma visita a uma escola, ou fizéssemos várias visitas a uma escola e sempre víssemos um grupo de alunos brincando,
rindo, participando de jogos, esportes. E outro grupo a gente encontrasse quase sempre numa sala de aula estudando. Pela feição deles, pelo rosto dele, pela expressão desses alunos, é claro que aqueles que estariam brincando estariam com o rosto alegre. Esses seriam os felizes. Enquanto que aqueles que estão na sala de aula estudando estariam sérios, em grande parte do tempo compenetrados, concentrados na tarefa. Numa visão superficial, nós diríamos que aqueles que estão sempre brincando são os felizes e que aqueles que estão concentrados nas lições são sérios, são tristes ou preocupados. E essa visão, essa análise superficial da vida também se equipara a quase tudo. Se você passa pelos bares, as pessoas que estão se embriagando, as pessoas que estão nas baladas, bebendo, usando substâncias ilícitas, elas no geral estão muito descontraídas, muito alegres. Enquanto que os que estão trabalhando, estudando, buscando o melhor para si mesmos, no geral, quase sempre tem uma característica de concentração, de seriedade. A tendência é achar que os felizes da terra são aqueles que encontram prazeres, que buscam a beleza superficial, que buscam as alegrias da terra. Enquanto que, quase que inevitavelmente, a gente associa trabalho e estudo a coisas tristes. Nos julgamos infelizes 5 dias por semana e felizes apenas 2 no final de semana. Nos julgamos infelizes durante um ano, 11 meses por ano, os meses de trabalho, e felizes nas férias. E assim também no período de trabalho, projetando as nossas felicidades para a aposentadoria. Será que tem consistência esse projeto de vida, essa visão de mundo? Será que ela tem base? As pessoas que sofrem, inevitavelmente, são infelizes. Aqueles que são ricos, que dispõem de possibilidades, são necessariamente alegres. Será? Só no campo artístico, se nós formos fazer uma lista dos grandes astros do cinema, da televisão, que acabaram envolvidos com drogas, que se mataram direto ou indiretamente, a lista seria enorme. Muito ao contrário do que a gente pensa. Não é verdade? Então nós precisamos estudar a dor, as adversidades, as dificuldades. E nesse capítulo, Kardec nos fala de 2 causas básicas das dores, 2 tipos de aflições. Há aflições que têm como causa evidente atitudes, ações ou omissões praticadas nessa vida mesmo. Então, a pessoa que fuma muito desde cedo, se ela tiver um AVC na parte madura da vida, não pode buscar apenas, ou somente, ou principalmente, causas em vidas anteriores. Porque, é claro, as suas próprias atitudes geraram as suas dores. Quem se embriaga e sai a dirigir e bate o carro, tem claramente a sua infelicidade ligada à sua atitude agora, imediata. Não é verdade? Quem não estuda para a prova e tira nota baixa, não pode transmitir responsabilidades a ninguém, nem a outros tempos, senão a si mesmo e agora. Isso é claro. Mas Kardec coloca que há um segundo grupo de causas dos problemas, que não se explica por nada, são os acidentes inevitáveis.
para os quais ninguém contribuiu, ninguém podia fazer nada. Entre esses acidentes nós podemos lembrar das catástrofes naturais, que com toda a tecnologia que se tem, ninguém consegue prever um terremoto, prever com exatidão a eclosão de um vulcão. Por mais aparelhos que tenha e que tenha se ganho muito no sentido da compreensão da movimentação desses fenômenos, eles ainda nos surpreendem. Eles ainda acontecem de uma maneira imprevisível em grande parte. Vários outros fenômenos impactantes têm gerado problemas nas nossas vidas, como por exemplo, acidentes. Há acidentes que são imprevisíveis, que depois deles até se toma ganhos em termos de medidas de prevenção, mas não há prevenção que garanta, que elimine completamente os riscos de acidentes. Se você tiver dúvida, converse com um engenheiro de trabalho, com alguém da comissão de prevenção de acidentes de qualquer empresa, que ele vai lhe dizer que é impossível. O sonho do risco zero, ele é desejável, mas ele é impossível, porque viver causa um risco. Quem atravessa uma rua, às vezes pessoas que fazem os seus check-ups regularmente têm acidentes vasculares, acidentes cerebrais, doenças que não foram percebidas, para as quais nada se pôde fazer. Todos conhecem parentes que tinham uma alimentação muito ruim e não tiveram doenças, e outros que eram muito cuidadosos e tiveram doenças que aparentemente evitariam os problemas. Não! Tudo que a gente pode fazer, deve fazer, mas não evita, não é garantia que as questões não surgirão. Apenas, vamos dizer assim, a gente pode adiar que os problemas aconteçam e amenizar a sua ocorrência, para que eles venham com menos gravidade. Como, por exemplo, nessa pandemia. Seria possível algum governante de algum país falar assim que no seu país não entraria o coronavírus? Claro que não. Mas tão verdade quanto isso, que é inevitável que a doença chegasse a todos os lugares, mas que era prevenível que se pudesse conter a disseminação, conter o agravamento das doenças, se preparar para acolher os doentes mais graves. Isso nós sabemos hoje muito bem que pode ser feito, que poderia ser feito e que foi feito por todos os países, cada um do seu jeito, cada um de uma forma mais ou menos coordenada, mais ou menos responsável, mais ou menos conflitiva. É claro que o nosso país se caracterizou por uma maneira extremamente conflituosa de gerar. Foi talvez o país que mais tenha politizado, junto com os Estados Unidos, a questão da pandemia. Então, estudar o mal na sua vida, na minha vida, na vida em geral e na vida da coletividade é imprescindível, porque quando nós vemos essa proliferação de problemas, a gente começa a tentar explicá-los. É humano, é necessário que nós tentemos entender a origem das dores. E uma parte delas realmente está na imprevidência, na irresponsabilidade das pessoas que sofrem, ou dos coordenadores dos ambientes que sofrem. Mas uma outra parte, sem dúvida, não se encontra explicações, prevenções, medidas que pudessem ter sido tomadas para a sua prevenção. E aí, onde está
o nosso Deus, perfeitamente bom, perfeitamente justo, todo-poderoso. Onde estava Deus quando permitiu que uma criança nascesse com doenças incuráveis, que morresse muito cedo, que ficasse altamente comprometida no seu desenvolvimento a ponto de nunca escrever o próprio nome, de nunca conseguir se comunicar lucidamente? Onde estava Deus quando permitiu que crianças em tenra idade fossem abusadas, negligenciadas? Como compreender isso? E especialmente tendo ao lado notícias dos superdotados. Crianças que com tenra idade já tocam piano, fazem obras maravilhosas, mostram aptidão para várias línguas, descobrem soluções que nem os adultos tinham conseguido. Como explicar isso? Um famosíssimo nesse sentido foi Mozart, que com 6 anos de idade já estava compondo sinfonias, conquista que a maioria da humanidade, a expressiva maioria da humanidade nunca vai alcançar, principalmente com a qualidade de Mozart. Onde está a justiça de Deus? Porque é óbvio que uma criança na barriga da mãe não pode ter feito nada de errado para merecer nascer com a saúde comprometida ou para sofrer violências em idade muito tenra. Nos tristes tempos de hoje, há mulheres que concebem seus filhos e passam suas gravidezes na Cracolândia, consumindo drogas, de tal forma que a criança, quando nasce, já tem espasmos, tremores, crises de abstinência de drogas, porque elas foram viciadas desde a barriga da mãe. E o pensamento natural, quando a gente sabe de qualquer situação assim, é: onde estava Deus quando permitiu isso? Onde estava Deus quando permitiu a Cracolândia? Os espíritos nos explicam que nós vivemos num planeta de provas e expiações. E as expiações são exatamente aquelas dores que nós passamos que são consequências dos nossos erros de outras vidas. E as provas são, como as provas escolares mesmo, são dores que nós atravessamos para nos habilitar ao futuro, nos marcar as nossas vidas positivamente para evoluirmos. E a pandemia pode ser exemplar para a gente entender isso. Por quê? Porque há dores geradas pelo homem e há dores inevitáveis, como nós já vimos. E mesmo as geradas pelos homens atingem uns e não atingem outros. E isso, religião nenhuma, filosofia nenhuma, ciência nenhuma pôde explicar. Se você pergunta por que tal acidente aconteceu com um e não aconteceu com outro, pergunta para um cientista, ele vai falar do acaso, ele vai falar da lei das probabilidades, mas explicar por que um vaso cai na cabeça de uma pessoa, ele não sabe dizer por que naquela, ele pode dizer da probabilidade de cair na cabeça dele, porque a lei das probabilidades, que é uma base de boa parte da ciência, parte do pressuposto do acaso, que não existe uma regra geral para os fenômenos. Já a religião parte para o outro extremo e diz: tudo o que acontece é pela vontade de Deus, mas aí a gente se escandaliza com essa explicação. Como pode ser que Deus permita tanta maldade, tanta injustiça, tanta corrupção, tanta pedofilia na Terra? Alguns teólogos responderam a isso dizendo que é por obra de um inimigo de Deus.
Só que essa explicação nos deixa sem saída, porque se os males da terra são obras do demônio, é claro que o demônio é mais poderoso que Deus, porque o que mais se vê são obras sombrias na terra. Então teria quebrado nas origens, nas bases, qualquer possibilidade de fé em Deus. Simplesmente não haveria um Deus bom, justo e todo-poderoso. Com a pandemia, fica claro, exemplificada essa situação e caracterizada, a nosso ver, um caráter de provas. Menos de expiação, mas mais de provas. Por que menos de expiação? Porque não há, ao nosso ver, um crime global que tenha envolvido toda a humanidade e que precisasse voltar-se nas suas consequências sobre toda a humanidade, como foi essa pandemia, onde todos sofreram de alguma forma, ou pela morte de parentes e amigos, ou pela pegar a doença gravemente, mas não morrer, mas ficar com sequelas, pegar a doença gravemente e conseguir se salvar, pegar a doença com sintomas suaves, ser afetado pela crise econômica que se seguiu à própria pandemia, ser afetado pela crise existencial que se seguiu ao isolamento, ou seja, de alguma forma todos estamos sendo afetados pela pandemia. Qual foi o grande crime que todos cometeram? Particularmente, o que eu consigo vislumbrar, e seria maravilhoso que nós conseguíssemos vislumbrar isso, é a ação de provas. O quanto a pandemia, como um exemplo fabuloso para esses nossos momentos, como ela propicia situações e aprendizados que, percebidos, nos habilitam para viver um futuro melhor, para nos melhorarmos, para evoluirmos, para nos desenvolvermos espiritualmente. Vamos lá? A primeira lição da pandemia que eu consigo distinguir é o próprio fato de ser um evento global. Quando um grupo, na teoria de grupo, nós aprendemos isso com as redes sociais, que um grupo se caracteriza por ter um objetivo comum. E o que a pandemia fez imediatamente foi dar à humanidade toda um objetivo comum, um inimigo comum, um tema comum. E isso nos irmanou numa mesma situação. Pobres e ricos, brancos e negros, europeus e americanos e africanos, todos estávamos e estamos no mesmo barco. E isso é fantástico, tão importante para as nossas vidas que Jesus nos ensinou a dizer isso com frequência. Disse ele, Pai Nosso. E quando Jesus falou de Pai Nosso, ele falou do quê? Que somos uma grande família universal. Então, primeira lição da pandemia foi nos fazer, humanidade toda, uma grande família. Segunda lição que eu consigo distinguir é a lição do isolamento social. Muitas vezes, para nós aprendermos a lidar com uma situação, a valorizarmos uma situação, nós temos que perder aquela situação ou até aquela pessoa. Há falecidos que a gente só vai valorizar depois que morrem. Há coisas que a gente só vai valorizar depois que perde. E perder, ainda que momentaneamente, as relações diretas, como nós perdemos nesses 7, 8 meses e ainda estamos sofrendo os efeitos, nos convida a revalorizar as relações humanas, a dar mais densidade, mais responsabilidade para elas. E numa terceira lição, como símbolo mesmo dessa necessidade, caminho dessa necessidade de revalorizar e aprofundar as relações humanas, a máscara. O que é a máscara? Se não uma expressão concreta da regra de ouro de Jesus, quando disse:
faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. A máscara não diz isso para todos nós? Por que nós devemos usar as máscaras? Porque nós não apenas estaremos diminuindo a possibilidade de contrair a doença, mas diminuindo a possibilidade de transmitir. Nós estaremos fazendo com os outros o que gostaríamos que os outros fizessem conosco. Ou seja, viver bem essa pandemia, aprender as lições profundas, aprender o que Deus está querendo dizer para a gente com essa dor, assim como de todas as dores. Essa pergunta é libertadora, é visceral, fundamental, mas especialmente para a pandemia também, nos habilitará ao que os mensageiros espirituais têm falado das outras dores. Jesus previu diversas dores no seu sermão profético. Disse mesmo que o fim dos tempos se caracterizaria pelos cadáveres. Onde houverem os cadáveres, lá estarão as águias, ou os urubus, ou os corvos, conforme a tradução. Mortes. Teremos muitas mortes, muitos chacoalhões, muitas dores. Algumas mensagens falam de 3, de 4 ceifadores, que seriam ondas, fenômenos que tirariam muitas vidas, muitas e muitas vidas. E é claro que a melhor maneira de nós sofrermos menos com os outros ceifadores, com as outras ondas, com os outros abalos e as outras mortes que irão acontecer, a melhor maneira de nos prevenir de vivermos melhor as segundas ondas é através da boa vivência das primeiras. Aproveitarmos essas lições embutidas no coronavírus, na pandemia. Quem ficará e guardará em si essa ferramenta profunda de se sentir uma família só com toda a humanidade? Quem? Quem aproveitará a lição da revalorização das relações diretas? Quem levará para todos os seus atos, na prática, a regra de ouro da máscara? Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. A única certeza que eu tenho é que quem aprender essas lições não sofrerá com as outras. Qual é o médico que continua dando remédio para uma doença que já foi curada? Qual é o professor que continua dando lições para um aluno que claramente já aprendeu? Então, meus amigos, a nossa tarefa é a do aprendizado com a dor. Tiremos essa prática ruim de ver a dor como adversidades, como contrariedades, porque elas não são contra, elas não são adversas. As dores são tratamentos, são oportunidades de aprendizados, de evolução, frente ao passado ou frente ao futuro. Tenhamos essa lucidez, aprendamos com as dores e cada vez menos precisaremos de dores para aprender. Porque a alma sensível aprende pela solidariedade. Só os insensíveis precisam de mais ênfase dos professores, do sublime educador de almas, que é Deus. Que a gente consiga se abrir para as lições. E assim nós, aprendendo com as lições, nós seremos bem-aventurados. Nós estaremos nos habilitando. Porque a criança que está triste, que está concentrada enquanto está estudando, ficará alegre nos concursos públicos. Ela está concentrada momentaneamente para ser feliz a vida inteira, enquanto que aquela que passar a vida escolar toda em brincadeiras e distrações, ela se condenará a uma infelicidade, a uma dificuldade a vida toda. Nós também. Aproveitemos as nossas dores. Aproveitemos e extraiamos dela tudo, o máximo do que Deus está querendo nos ensinar. E sairemos mais fraternos, mais amorosos e muito menos necessitados de dor. Porque quem aprender pelo amor não precisará de mais dor. Que assim seja para todos nós. Graças a Deus.
Vamos lá? Vamos aprender então agora uns com os outros, não é? Fizemos o possível nesse nosso aprendizado para destrinchar a questão da dor e agora vamos ver o que essa situação, essas dores estimulam nos nossos amigos que estão conosco nesse nosso momento tão especial. Vamos lá, que nós temos aqui a Mônica chamando e lembrando-se sempre de amigos encarnados e desencarnados, assim como a Angelina também faz sempre. Exemplo que todos nós devemos seguir, porque nesse momento de comunhão com a luz, as nossas preces, nossos pensamentos, nossos amores são muito mais terapêuticos. Parabéns a elas. Obrigado pela lição. Então nós temos aqui a Rosa Amaral, disse que está vindo para nossa live com dor de cabeça. Que através dela e de todas as outras pessoas que assistem essa live, embora com dores, com dificuldades, que as suas dores sejam amenizadas e que elas possam, com essa pesquisa, com o estímulo que nós demos aqui hoje, buscar o que Deus está querendo ensinar através das dores. E assim não só nós seremos aliviados, mas curados pela absoluta falta de necessidade que a dor adquire assim que a gente aprende com ela, não é? Que você seja pelo menos muito aliviada, Rosa, que assim seja. Gislene oferece uma rosa nesse dia de Santa Teresinha. Que essa rosa se eleve, se agigante e se espalhe nas suas pétalas e no seu perfume por toda a terra. Muito obrigado, Gislene. Vamos ver aqui mais. Quem traz uma reflexão para aprendermos uns com os outros aqui? Adriana Gonçalves, imaginando uma chuva de luz a todos. Que assim seja, que essa luz, que esse perfume, que essa rosa, que essas cores cheguem a toda a terra. A rosa é do Anjo Gabriel, um abraço para todos os amigos do Anjo Gabriel. Vamos ver que os amigos nos trazem, que estímulo. A Rosa nos diz assim: cada um é feliz à sua maneira. Depende de cada um. Eu, por exemplo, seria feliz numa sala de aula. Cada um é feliz fazendo o que gosta, sem dúvida. Porém, é dever daqueles que elevam suas cabeças e olham para além do imediatismo, alertar, estimular, que outras pessoas também ergam suas cabeças e pensem no eterno, no profundo, no infinito, não é? Que assim seja com todos nós. A Rosa, ela nos diz que quando chega a hora, não tem jeito, na hora de partir, ninguém troca de lugar na fila. É a expressão que ela usa. A gente aprende no Espiritismo, quem lê o livro Nosso Lar ou viu o filme, sabe que há uma ideia em Nosso Lar, especialmente no livro, foi explicado melhor, que existem os completistas. O que é o completista? Todos nós, quando vamos reencarnar, somos submetidos, estamos a serviço de um projeto reencarnatório. E para bem cumprirmos esse projeto reencarnatório, recebemos uma carga de fluido vital, que funciona mesmo como as baterias. Se no seu programa, na sua programação reencarnatória foi estipulado que você viveria 70 anos, você vai receber carga de energia para 70 anos. E ali em Nosso Lar fala que eram raros os espíritos, mesmo nessa
relativa elite espiritual que em nosso lar, raros os espíritos que eram considerados completistas, que tinham completado a carga de anos prevista na sua programação reencarnatória, mesmo em nosso lar. Isso quer dizer que a maioria dos moradores de nosso lar e, portanto, a extensa maioria dos espíritos que passaram pela Terra não eram completistas, ou seja, deixaram esvair, como numa hemorragia, uma quantidade de fluido vital. Ou seja, a maioria de nós parte antes da hora. A maioria de nós é considerada no mundo espiritual suicida, como o próprio André Luiz, em nosso lar, fala que nos primeiros momentos após a morte, ele era acusado de ser suicida. E não se reconhecia como tanto porque ele não tomou veneno, não se atirou debaixo de carro, não se atirou de prédios, não fez nenhum ato deliberado, direto, de retirada da vida. Mas é disseminado para ele e para a maioria de nós a prática de atos que nós sabemos que tira um pouco ou muito da nossa vida. Exemplarmente, a desesperança, o mau humor, o pessimismo, o negativismo em geral. Negativismo também mata. Tenhamos essa certeza. Vamos lá. A Rosa também diz assim: países onde os chefes de Estado são responsáveis e povo consciente, a pandemia foi amenizada. É verdade. Isso é bem verdade. Quem aprendeu, quem se mostrou responsável, sofreu menos e sofrerá menos nos próximos eventos. A Rosa também diz: Deus colocou as leis. Se não respeitarmos, sofremos pelas nossas faltas e negligência. Exatamente isso. É o livre-arbítrio. Se infringimos as leis, sofremos as consequências. A Eliana nos diz assim, Eliana Chiodo: a solução encontrada para a transição planetária com a pandemia é brilhante, pois além de nos abrir para a solidariedade e o amor ao próximo, está nos ensinando a valorizar o que temos através dos sentimentos de perdas. Olha que lição fantástica! Está nos ensinando a valorizar o que temos através do sentimento de perdas. E nós podemos ainda ampliar essa reflexão da Eliana da seguinte forma: havia, ao final do século passado, um enorme temor dos dirigentes siderais, dos dirigentes planetários, de que eclodisse uma terceira guerra mundial, atômica, terrível. Eles tinham tanta certeza que isso estava prestes a acontecer e com sentimentos tão ruins dominando a humanidade no sentido da guerra, do medo, etc., que fizeram um grande conclave no mundo espiritual e tinham um forte parecer, uma forte tendência de que a humanidade da Terra tinha falido, tinha definitivamente não deu certo. Eles já estavam pensando em formas de, extinguindo-se a humanidade da Terra, os espíritos serem levados cada um para um planeta, conforme o grau de adiantamento de cada coletividade, porque o experimento da Terra fracassara. Uma voz se levantou contra essa tese, mas essa voz era poderosa. Jesus Cristo, reconhecendo todas as nossas sombras, pediu uma moratória para a Terra e falou assim: se nos próximos 50 anos a humanidade conseguir evitar uma guerra de destruição em massa, uma nova etapa vai surgir, um novo tempo para a humanidade da Terra. Se não acontecer, então se extingue o projeto Terra e trabalha-se em outros planetas. De onde viemos, para onde vamos, os planetas são todos solidários no universo.
mas Jesus ainda advogou por esta humanidade neste planeta. Era o ano de 1979 e os 50 anos terminaram no meio do ano passado. Em 2019, completaram-se os 50 anos e nós sabemos, sem a Terceira Guerra Mundial. Mas a necessidade da separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas, conforme o próprio Jesus anunciou, permanecia necessário, porque não é porque não teve uma Terceira Guerra Mundial que todos viraram santos. Ainda o sentimento egoísta e violento é muito forte na Terra, então é preciso fazer a separação do joio do trigo. Por isso as muitas mortes previstas para esse tempo. Por isso. Então, para nós conseguirmos com muita felicidade não vivemos as dores sujas. Porque a guerra é uma dor suja? Porque ela gera ódios, gera sentimentos de vingança, que depois vão gerar projetos de violência, uma gerando a outra como um assassino que depois pode ser assassinado por outro assassino, que depois precisará ser assassinado por um outro assassino. Não, o bem não depende do mal. E Deus possui formas limpas de resolver os nossos problemas. Quais são as formas limpas? Aquelas que não geram ódio, que não geram projetos de vingança, que são exatamente os acidentes, os fenômenos naturais, as doenças sem culpados. Ali as pessoas sofrem, morrem, mas extingue-se por esse sofrimento uma extensa cadeia de responsabilidades. Extingue-se ali, para por ali. Então foi isso que aconteceu para nós nesse momento. Tivemos a conquista espiritual de não fazer uma guerra de destruição em massa, mas ainda existem diferenças, ainda existem extensas comunidades, até maiorias da Terra, que não se dispõem a aprender a lição da solidariedade e por isso precisarão ser recambiadas para outros planetas, ainda que uma parcela importante fique. Qual parcela? O que vai definir? Aquilo que nós já falamos, aqueles aprendizados que tão enfaticamente a humanidade vem passando com essa pandemia e que passará com outros eventos coletivos. Somos uma família, precisamos revalorizar as nossas relações. E o primeiro passo para essa revalorização é a empatia, a compaixão, tão claramente simbolizada na máscara, não é? Vamos lá, vamos ver o que mais. Andréia, a pandemia veio com uma grande lição. Precisamos absorver e mudar nossas atitudes, valorizar a vida e o amor. Exatamente. A Camila Cagliari fala da avó dela, Eunice Cagliari, que está num hospital e que ela está ouvindo a palestra. Nós agora vamos nos unir a Camila e enviar para Dona Eunice a melhor energia que tiver nos nossos corações. E que a Dona Eunice sirva para nós agora como um portal de luz. Que toda essa luz que está saindo dos nossos corações e sendo enviada para Dona Eunice seja depois transfundida para todos os outros doentes, todas as outras pessoas doloridas que sofrem nos hospitais, para que todos recebam uma carga de lucidez e de coragem para bem enfrentar com lucidez e com aprendizado todas as dores que a vida encaminhou para elas. Que assim seja. Muita força, muita lucidez, Dona Eunice e todos os sofredores da Terra. Que assim seja. Vamos lá. Sem dúvida, a Jacira está dando essa dica fantástica. Jacira Toito Batista, uma grande amiga, grande professora do Semente de Luz, que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo
merece uma leitura, uma releitura e um estudo. Fundamental. Muito obrigado, Jacira. Todos vocês, quem já possui o Evangelho, leia. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo em todo o seu capítulo 5. Estude frase por frase. Você vai encontrar pérolas, remédios de longa duração que vão elucidar de uma forma muito grande toda a sua vida. Pode ter certeza disso. Muito obrigado, Jacira. Angelina, gratidão, ensinamento maravilhoso, Maurício. Lembramos que Jesus veio na Terra pelos doentes, pelos aflitos, os que têm fome e dores, que somos nós. Esses ensinamentos nos consolam e nos fazem lembrar que não estamos sós. E mais do que isso, e aqui com a fala da Angelina a gente encerra as nossas reflexões de hoje. Compreender as razões profundas, o efeito terapêutico que tem essas dores, mesmo na forma de remédios amargos, resgatam para nós simplesmente Deus. Entendendo e compreendendo a dor, renasce dentro de nós fulgurante a maneira de nós nos reconciliarmos com Deus. Porque tendo como origem nessa vida ou em outra, todas as dores. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Todas as nossas dores vêm para nos ensinar e para nos curar. Aceitemos as lições, aceitemos as dores e nos transformemos. Aprendamos, nos curemos com esse mestre dos mestres, com esse médico dos médicos, Jesus. Que assim seja, meus amigos, meus colegas de escola, meus colegas de hospital. Sejamos bons alunos e bons doentes, aqueles que acreditam e cumprem com as tarefas a eles propostas, passando de ano com muito menos sacrifício, recebendo alta com muito mais prontidão e profundidade. Que assim seja com todos nós, graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, encerrando agora com a oração à nossa Mãe Santíssima, que tanto fala desse momento de transição, desse momento de crises e dificuldades. Chamemos a nossa companhia Maria, saudando esse grande símbolo de amor, dizendo: Ave Maria, tu és cheia de graça, o próprio Senhor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros, ricos e pobres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o amor, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, que nos equivocamos tantas vezes em outras vidas e nessa. Agora, nessa hora de nosso aprendizado, de nossa cura, de nossa transformação, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos. Domingo, 5h30, estaremos aqui para renovarmos o nosso exercício de transformação, de elevação pelo amor. Que assim seja, graças a Deus.